Olá, gente linda! Meu nome é Carla Hermeles e você é muito bem-vinda aqui no nosso canal. Confesso que eu tive dificuldade para começar a gravar esse vídeo, para planejar esse vídeo, porque ele toca muito no meu passado, na minha história, e eu não gostaria de estar falando sobre isso aqui, até porque envolve terceiros. E eu só me senti motivada a fazer esse vídeo porque muitas mulheres me escrevem no Instagram, no Facebook, aqui mesmo no YouTube, me contando suas histórias, falando: Carla, minha autoestima tá lá embaixo, eu não consigo me recuperar da minha separação, do meu divórcio, eu me sinto derrotada, não consigo me levantar, eu não estou bem. E como você fez para conseguir sair de tudo isso e refazer a sua vida? Eu fui casada por 12 anos e eu me separei, me divorciei e hoje eu posso dizer que estou muito feliz com a minha nova família. Só que isso não foi um processo muito fácil. E como eu já passei por esse caminho, de repente a minha experiência possa ajudar. Eu espero que você, até o fim desse vídeo, já tenha encontrado o seu ponto de retorno para você então começar a reviver. Eu andei pesquisando um pouquinho sobre dor e eu li algo muito interessante. No âmbito emocional, o que mais fere e mais dói são as dores relacionadas aos laços familiares, como a morte de um filho, como a separação e o divórcio, o abandono, a traição. O casamento, ele traz um vínculo físico e emocional muito forte. Isso é até meio que inconsciente. E o divórcio, a separação, é como uma amputação, é uma dilaceração. Nós mulheres, nós meninas, crescemos com... Quer dizer, isso não é regra, tá? Há muitas exceções, mas normalmente nós meninas crescemos com muitos ideais em relação à família. A gente sonha, a gente quer um casamento perfeito, a gente sonha com o príncipe encantado, a gente sonha, sonha, sonha. E quando a gente cresce e vai escolher nosso cônjuge, alguns fatores podem influenciar na nossa escolha. Eu vou citar somente um. Uma menina que cresce num lar desestruturado, ou sem pai, ou com pais que não se entendem, ela terá mais dificuldade para encontrar o marido ideal. Então, muitas dessas meninas, dessas moças, casam às vezes até muito cedo, porque elas necessitam, elas querem ter uma estrutura de família, elas sonham com isso, e elas são mais fáceis de serem enganadas. Elas acreditam mais nas palavras, acreditam mais, elas são mais iludidas. Como eu falei, não é uma regra. Muitas delas buscam homens até mesmo mais velhos, porque elas querem se sentir seguras e elas realmente apostam todas as moedas nesse relacionamento. Eu não sei se esse foi o seu caso. E você casou e a sua intenção era permanecer casada e agora seu casamento se acabou e você se sente frustrada, derrotada, não consegue se erguer. Algumas ainda ficam alimentando a esperança de que esse casamento seja reatado. E nem sempre isso acontece, e nem sempre deve acontecer. Em muitas situações é melhor que nem aconteça. E então vem essa frustração, essa sensação de derrota. E a autoestima lá no subsolo. Em um dos relatos, uma mulher cita o seguinte: Carla, ele nunca me bateu, ele nunca tocou em mim, mas as palavras dele me ferem tanto, me machucam tanto, que eu me sinto agredida. Gente, mulheres, prestem atenção numa coisa. Nem toda agressão é física. Você pode estar vivendo um relacionamento abusivo e de agressão psicológica, emocional. E sabe o que às vezes essa ainda é pior? Porque se uma vez ou outra você levou um tapa no rosto, você foi empurrada, você foi de alguma forma ferida fisicamente, você sabe pontuar isso. Você sabe falar: ele me bate, ele me espanca, ele me machuca. Mas quando a agressão é psicológica, você não sabe dizer o que realmente está acontecendo. E você fica confusa. Você começa a procurar o problema em você. Tem hora que você não sabe mais quem é o problema na situação. Porque tem mulheres que citam assim: eu estou morrendo, ele está me matando, e eu não sei dizer que arma ele está usando. Isso é muito grave. Muito grave. Há homens que realmente têm problemas psicológicos e o comportamento frio, o comportamento desprezível em relação à mulher faz com que elas morram. A morte nem sempre é física, mas a morte pode ser emocional, pode ser psicológica, você pode estar morrendo por dentro e é por isso que você escreve: eu não consigo mais me levantar, eu não tenho prazer na vida, eu tenho os filhos para criar, eu preciso continuar trabalhando, eu não consigo seguir. O que eu faço? Como que é isso? Então, muitas mulheres vivem situações de agressão
psicológica. Mas o que pode ser uma agressão psicológica? O desprezo, o silêncio, a falta de diálogo. É aquela mulher que se sente apenas usada dentro de casa. Ela tem que fazer comida, limpar a casa, trabalhar, fazer tudo, mas ela não recebe nada. Ela fica implorando por um carinho, implorando por atenção, implorando por amor, implorando, pedindo, e ela vai se esvaziando cada vez mais como uma planta. Tem aqui uma plantinha natural. Se eu não molhar essa planta, ela vai morrer seca, esturricada. Mas ela continua sendo uma planta, morta, mas continua sendo uma planta. Você está aceitando ser uma planta morta, esturricada? A agressão psicológica traz confusão mental. A princípio, ela consegue perceber que está doendo, está machucando, ela consegue até pontuar algumas coisas. Com o tempo, ela fica tão confusa que ela mistura. Quem aqui é o culpado? O que está acontecendo exatamente? Ela não consegue entender muito bem. E essa dor vai se tornando tão profunda, faz tão parte da vida dessa mulher, que pode chegar um momento na vida em que ela vai se conformar com isso. É o que você ouve de algumas mulheres. Ah, ruim com ele, pior sem ele. Alô? Como assim? Ah, mas melhor com ele do que sozinha. É a frase da conformação. Eu ainda aguento, eu suporto, eu posso. Até que essa mulher morre. E são mulheres que hoje vivem deprimidas, mulheres amargas, mulheres que não têm prazer nenhum na vida. Elas não acreditam no amor. Deus, ele odeia o divórcio. A Bíblia fala assim, com essas palavras bem duras, Deus odeia o divórcio. Mas o divórcio foi, de certa forma, permitido pela dureza do coração do homem. Quando esse casamento chega a uma situação em que vira um campo de batalha, em que vira uma questão de morte emocional, em que os filhos estão sofrendo, os filhos estão perdendo sua infância, os filhos estão vendo coisas que não deveriam ver, vivenciando o que não deveriam ver. Isso é um casamento. Eu não estou incentivando ninguém a se separar, por favor, não entendam mal. Mas você que já decidiu se separar, você sabe que é o melhor para você, você precisa se separar, seja lá por traição, se meu marido me bate, me espanca, meu marido me despreza, aí existe 1.000.000 de coisas que possam estar acontecendo na tua casa. Se você se separou, ninguém deve julgar as tuas razões. Isso é entre você e Deus. Voltando aqui para minha história, eu passei por 4 fases no meu casamento. A primeira fase, talvez você esteja passando por ela ou já passou por ela, é a fase da negociação. Eu tentava conversar sobre os problemas, que eram muito óbvios, tentava conversar sobre os problemas e também perguntava, o problema está em mim? Qual é o problema? Porque eu estou vendo muitos problemas e não existia um diálogo. Então assim, eu passei um bom tempo tentando conversar sobre os problemas para resolver os problemas. Acontece que foi uma tentativa inútil e fracassada. E isso levou bastante tempo nessa tentativa de resolver o problema. Passando essa fase, eu entrei numa frase muito crítica, que foi a frase da agressividade. Eu não me reconhecia mais. Eu me sentia uma mulher muito romântica, apaixonada, amorosa. Isso assim, antes de casar até, isso era uma coisa dentro de mim, sabe? E de repente me tornei uma mulher agressiva, uma mulher dura, raivosa. Eu não conseguia mais entender a situação, eu não conseguia mais ter uma boa reação. Então, às vezes, eu reagia mal, com palavras que ofendiam. Eu reagia, às vezes, com agressividade, não física, mas verbal. Eu estava, assim, num ponto de explodir. Eu precisava explodir, porque conversa não existia. Então, essa foi uma fase muito dura em que eu sofri pela minha própria reação. Eu não conseguia sair desse rancor, sabe? Eu via as coisas erradas, eu não tinha mais esperança de que uma conversa fosse resolver, porque não existia conversa. Quando passou a fase da agressividade, veio uma fase que ela pode trazer para um caminho ou para o outro. Que fase foi essa? Foi a fase da tristeza, do choro. Foi a fase que meu cabelo começou a cair, eu não tinha mais prazer para muitas coisas. As minhas roupas eram cinza, preto, branco, marrom, roupa de velho. Minha mãe veio me visitar e falou: minha filha, que roupas são essas? Minha mãe estava se vestindo melhor do que eu. E eu, assim, totalmente desmotivada, desgostosa. Eu passei a me sentir muito feia. E olha que isso é difícil de se livrar. Muito difícil. Passei a me sentir muito feia. A minha autoestima foi para o subsolo. Então, eu me desmanchava em chorar. Às vezes passava a noite chorando. Às vezes eu estava chorando ao cozinhar. No trabalho, eu chorava muito.
Sorte minha quando as pessoas não estavam ali no ambiente, eu trabalhava limpando na época. Então, sorte minha quando eu estava sozinha na casa, que eu podia chorar. Às vezes eu desabafava comigo mesma, ficava falando um monte de coisa, como se eu precisasse falar aquilo para me esvaziar. Enfim, foi uma fase muito difícil, muito delicada, em que eu me sentia assim, o pó. Eu me sentia a última. E eu tentava disfarçar tudo isso. Não, eu tô bem, eu estou bem. Tudo bem, Carla? Tá tudo bem, tudo bem. Uma casca. Eu não estava bem. E daí, quando passou essa fase do choro, é onde algumas mulheres seguem normalmente um caminho ou outro. Ou elas passam a se conformar, a pensar, bem, fiz tudo o que pude fazer, tentei, não consegui, vou ficando por aqui mesmo, tá confortável, pelo menos, é aquela frase, né? Ruim com ele, pior sem ele. Tem os filhos, bota quando os filhos, ai não, tem as crianças que vão sofrer, as crianças já estão sofrendo. As crianças já estão sofrendo há muito tempo. E a mulher vai ficando. Ela tá morta, ela vai morrendo cada vez mais, ela vai se desfazendo e ela vai ficando ali. A lágrima secou, ou você se conforma, ou você toma atitude. Uma das atitudes que eu tomei foi procurar um terapeuta que já fazia terapias no meu filho, Robinho, na época. Eu chamei o terapeuta, e a terapeuta queria fazer uma terapia de família. Acontece que ela foi na nossa casa e ela foi rejeitada. Ela não voltou mais. Ela sentiu que não valia a pena ficar ali tentando. Então, eu tentei mais ajuda e eu realmente estava no meu limite. O cabelo caía aos montes, eu não tinha prazer para mais nada. Eu ia trabalhar assim, um passo para frente e dois para trás. Eu me esforçava para fazer uma comida, eu me esforçava para fazer meu serviço, para tudo. Tudo para mim era assim, sem prazer. Se é para eu continuar morrendo, se é para os meus filhos verem no lar sem estrutura nenhuma, eu tô fora. A decisão de separação, gente, não foi fácil. Em primeiro lugar, por causa dos meus princípios. Porque para mim, casamento tem que ser eterno. É uma vez só e acabou. Então eu sofri muito para chegar a essa conclusão. Vou me separar, porque em primeiro lugar eu me senti derrotada. É claro que o fim de um casamento é uma derrota. É uma derrota, mas a vida também tem derrotas e nem sempre depende só de você. E quando você toma uma atitude, quando você se levanta desse corpo de morte, você começa a enxergar os meios. Quando eu realmente me separei, que eu fiquei sozinha com as crianças, a minha situação não era muito favorável. Eu tinha que botar as crianças cedo para a escola, depois ir para o trabalho. Eu chegava em casa, as crianças já estavam em casa há muito tempo, eu tinha que chegar e cozinhar. Trabalhei, foi muito, eu limpava a casa, eu trabalhava no consultório pediátrico e nesse meu trabalho era bem puxado, eu não podia cometer erros, eu tinha que fazer toda a anotação correta, eu trabalhava como ajudante de médico. Eu não estava bem psicologicamente, por quê? Existe uma fase de luto quando a gente se separa, existe uma fase de luto. Você precisa se permitir passar por esse luto. Então, com dor de cabeça, toma um comprimido. Então, com dor de barriga, toma um comprimido. A dor passa, mas essa dor não pode passar com um comprimido. Você não pode se dopar de medicamento, você não pode se dopar de nada, de álcool ou de droga, de nada. Você precisa passar por essa dor. Ela tem as suas etapas, as suas fases, e é saudável que você passe por essa dor. É saudável. Eu contei no meu último vídeo que eu perdi um noivo pouco antes do casamento e eu passei por esse luto. E isso foi saudável porque eu não enterrei o meu noivo no dia do velório dele. Eu fui enterrando ele aos pouquinhos, nesse período de luto, até que eu entendi que ele não ia voltar nunca mais, ele estava morto, que acabou. Eu não podia continuar estruturando a minha vida em cima desse sentimento. E aí está o problema de muitas mulheres, elas não conseguem se livrar do sentimento. Mas, Carla, eu ainda amo o meu ex-marido. Pare e pensa com razão. Isso é uma questão de escolha, você usar a sua razão nesse momento. Tem retorno nesse relacionamento? Vale a pena o retorno? Às vezes o homem já está lá em outro mundo, outra órbita, fazendo a vida dele, já com outra, com filho, e você está aí sofrendo, remoendo. Não, Deus vai me trazer ele de volta, eu tenho fé que ele vai voltar, ele vai largar aquela bisca lá, vai voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu ao homem, homem e mulher, livre arbítrio. Sabe o que significa? Deus não obriga ninguém a amá-lo. Você ama Deus se você quiser, você é livre. E imagina se ele vai obrigar aquela pessoa a amar você. Você não pode querer obrigar o outro a te amar. Se a coisa acabou, acabou. O grande problema de muitas mulheres é não conseguir enxergar que acabou. E elas passam a vida
naquela esperança e naquela luta para recuperar algo que às vezes nunca existiu. Corte a relação de uma vez por todas. Se você não cortar a relação com essa pessoa que sempre te fez mal, que continua te fazendo mal e você ainda quer ter essa pessoa, sabe o que significa? Falta de amor próprio. Nossa, mas o casamento de fulano acabou, que babado, o povo gosta de uma conversa fiada. Se afasta dessa gente, se afasta e tem uma coisa em mente. Você não deve satisfação a ninguém, você não deve ter vergonha de ninguém. Você precisa encontrar o ponto de retorno. Você tem que se levantar, mas isso é uma decisão. Cuidado com quem você desabafa. Nem todo mundo se aproxima de você para te ajudar. Muitas pessoas estão do seu lado para se alimentar da sua dor. Você agora precisa se levantar e encontrar o ponto de retorno. Chegou um momento em que eu me levantei da cama e eu tomei uma decisão. Eu não quero mais ficar aqui nesse redemoinho de dor. Eu não sou mais uma ex-esposa. Eu sou uma mulher. E eu vou lutar por essa mulher que eu sou, por amor a mim, por amor aos meus filhos. Não foi fácil, mas eu me olhava no espelho e conversava. Eu brigava, eu gritava comigo. Levanta, chega! Você precisa se reerguer. Isso foi uma questão de decisão. Você precisa colocar força na tua vontade. Eu tomei a decisão. E é isso que eu te peço para você fazer hoje, agora. Tome uma decisão. Carla, eu não consigo. Consegue sim. Deus está pronto para te ajudar. E eu comecei a implorar Ele por força. Comecei a implorar Ele para que essas partes amputadas da minha alma fossem refeitas. Eu ia para academia, eu me acabava na zumba. A raiva ficava lá no suor. E eu tava produzindo endorfina. Meu cabelo tava uma bagaceira. Eu mandei cortar meu cabelo, tirei aquelas pontas feias. Tava com os trecos brancos aqui, ó, pintei tudo de preto, ficou bonito meu cabelo, dei uma sacudida nele. Olha essa cara de muamba velha, mude sua aparência. Nada de tão radical pra você depois não ficar chorando, né? Porque o cabelo tá de roxo. Não, muda sua aparência. Aquelas minhas roupas de velho, eu peguei 2 sacos de lixo, esses pretos bem grandão mesmo, enchi de roupa. Fui para um parquinho onde as crianças costumavam brincar, tinha lá umas mulheres sentadas lá, falei, vocês querem roupa? Levaram tudo. E comecei a comprar roupa de cor. Meu guarda-roupa foi mudado, mas cara, não tenho dinheiro para isso. Nem eu tinha, minha filha, nem eu tinha. Mas era um mês uma blusa, outro mês era um vestido. Chegou um momento em que eu estava me sentindo mais forte. E agora eu queria ter alguém. Eu não queria acabar minha vida sozinha. Eu não queria envelhecer sozinha. Não queria mesmo. Meu coração tinha amor transbordando que estava acumulado, guardado, fechado, mofado. E eu tinha ainda todos os meus sonhos de menina que não foram realizados. Eu tinha todos os sonhos dentro de mim. Eu sonhava ainda com uma casa com cheirinho de bolo, com uma casa com cheirinho de pinho, com um marido feliz olhando para mim, com um marido com brilho nos olhos. Eu sonhava ainda com abraços de amor sem outras intenções. Eu sonhava ainda com tempo juntos, com diálogos, com planos para o futuro, com mão a mão, com tudo isso que uma menina idealiza e sonha. Tudo isso estava mofado dentro de mim. E eu, quando fui procurar uma pessoa, eu tive que ter muita consciência. É aí que eu digo para vocês, por favor, não procure de qualquer maneira. Tem que ser com consciência. Você não quer sofrer outra vez. Você não quer passar pelo que você passou. Você tem que reconhecer os seus erros desde o princípio. Os erros que te levaram a tomar uma escolha às vezes errada. Você precisa estar muito consciente. Porque você já tem maturidade para saber aquilo que você quer, aquilo que você não quer. E eu sabia exatamente o que eu queria e o que eu não queria. E daí eu fui procurar o meu namorado. Fui procurar, na minha redondeza não tinha ninguém que me interessasse. E fui pra internet procurar. Agora, por favor, não levanta daí agora. Eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Um monte de mulheres aí estão me escrevendo. Foi com a seguinte pergunta. Carla, eu tô aqui no Brasil, quero conhecer o alemão, como que eu faço? Nunca dei apoio. E nem vou dar. Desculpa, não quero acabar com o sonho de ninguém. Mas eu nunca vou apoiar namoro à distância. Porque uma mulher madura, ela sabe o que ela quer. Ela precisa avaliar aquela pessoa com quem ela vai se casar, com quem ela vai se relacionar. Conhecer alguém é coisa de contato, de olhar no olho,
ver onde a pessoa mora, como ela mora, como ela trata os pais dela, que tipo de ligação afetiva essa pessoa tem com a mãe, com o pai, com os irmãos. Isso é muito sério. Não sorria pro erro. Não se iluda de novo. Ah, mas Carla, no futuro eu posso mudar. Ele tem tantas coisas boas, eu posso mudar. Você não muda ninguém. Ah, mas coitado, ele sofreu muito na infância, foi abandonado pelo pai, a mãe batia. O problema é dele. Esse problema não é seu. Ele procura uma terapia, procura ajuda profissional, mas você está procurando um marido e não um paciente. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, o único contato físico que a gente teve foi um aperto de mão. Segundo encontro, terceiro encontro, quarto encontro, o único contato era um aperto de mão. Ganhou ponto comigo. Ele me levou alguns meses depois para passar férias na casa da mãe dele. Eu morrendo de medo de ser rejeitada por ser uma mulher divorciada lá com 2 filhos. Eu fui recebida com tanto amor, com tanto carinho pela família dele. E eu observava friamente como ele lidava com a família. Ele não somente era uma boa pessoa para mim, como também para os meus filhos. Quando eu tomei a decisão de que a minha vida tomaria um novo rumo, as oportunidades começaram a aparecer. Fui perfeita no meu casamento? Não, nunca fui, não sou perfeita. Mas uma coisa que eu acredito, que eu sempre falo, todo mundo tem os seus defeitos. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas quando existe amor, quando existe diálogo, quando os dois estão dispostos a melhorar isso, tudo se resolve. Um luta para mudar não o outro, mas a si mesmo, para que o outro esteja bem. Quando não há amor, não tem jeito. Quando não há amor, não tem liga, não tem mudança, não tem crescimento, só tem derrota. Então, uma coisa que eu sempre falei com meu marido, você não é perfeito e eu não sou perfeita, mas eu amo tanto você que eu quero melhorar a mim mesma. Eu quero mudar o meu caráter por amor a você. E a forma como ele me ama, ele procura também melhorar cada vez mais. Isso é real, isso não é conversa fiada, não. Muitas vezes a gente senta e eu pergunto para ele, você está feliz? Tem algo que eu possa mudar ou melhorar para que você esteja mais feliz? Eu amo perguntar isso para ele. E eu amo quando ele me pergunta isso. E a gente senta e a gente conversa sobre coisas que às vezes, puxa, desculpa, eu nem percebi que isso aconteceu. Não vai acontecer mais. E a gente se entende, a gente tem amor, a gente tem essa liga e a gente é feliz juntos. Porque onde existe amor, existe sucesso. Deus é amor. Onde tem amor, existe sucesso. Existe crescimento. Existe progresso. Gostaria muito que você, ao ouvir esse vídeo, se sentisse motivada a sair desse redemoinho de dor. Muitas mulheres ficam se lamentando porque tem a síndrome de Marildinha. Epa, o que é isso? Síndrome de Marildinha. Você conhece a Grande Família, né? Foi um programa de televisão aí. E lá tinha a Marilda, que dizia, eu tenho dedo podre, eu só escolho a pessoa errada. Síndrome de Marildinha, o dedo podre, é quando a gente sabe às vezes que está escolhendo mal e continua ali. A Marilda só escolhia tranqueira, mas era só tranqueira. O dedo não é podre, são as escolhas inconscientes, as escolhas infantis, imaturas. E muitas vezes o problema é psicológico, você precisa de tratamento. Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, de ajuda. Às vezes você, o seu jeito de ser é presa fácil para enganadores, para alguns doentes mentais. Isso é muito sério. Você precisa perceber isso, você precisa ter uma consulta, um acompanhamento, uma ajuda. Talvez porque a sua autoestima foi muito destruída. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, não acredito. Ela se livrou de um problema agora e já arranjou outro. Tem gente que é assim, né? É o tal do dedo podre de Marildinha. Há pessoas que são naturalmente vítimas natas de pessoas com problemas mentais, de pessoas que sofrem de narcisismo, por exemplo. Mas a sua próxima escolha está sendo consciente, está sendo mais assertiva. Você usa a sua experiência ruim para crescer, ou você acaba caindo no mesmo erro. E é aí que está o caso de muitas mulheres que ficam num ciclo sem fim de sofrimento, e desacreditam no amor, desacreditam em si mesmas, desacreditam até em Deus,
Ah, eu nasci para sofrer mesmo, eu não tenho sorte na vida, mas só escolhe com o mesmo padrão errado. Mas se depois da separação você escolher ficar sozinha, pode ser sim uma excelente escolha. Então seja feliz com a sua escolha. Não vai ficar sozinha se lamentando para o resto da tua vida, remoendo histórias do passado, se alimentando das histórias e das lágrimas. Não. Quer ficar sozinha? Fique, mas se refaça. Se refaça, porque você vai morrer de depressão. Você vai adquirir doenças por estar se alimentando de um passado doentio. Eu tenho algumas ovelhas aqui no meu quintal, elas engolem, aí daqui a pouco volta na boca, aí mastiga, 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 engole, aí volta e mastiga. Tem gente que vive assim. A minha irmã, por acaso, é psicóloga, nem comentei com ela que eu ia falar sobre isso. Se quiser o contato dela, eu dou o contato dela. Você pode fazer consulta por telefone, consulta, enfim, online, não precisa ser presencial. E ela ajuda muitos casos assim. Ajuda bastante, te ajuda a se encontrar na situação de depressão, de angústia, de confusão mental em que você está. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo tenha feito diferença na tua vida. E encontre hoje, agora, o ponto de retorno. Não tem essa de, não, primeiro eu vou perder aí uns 10 quilos, aí eu vou... Não! É agora que você vai encontrar o ponto de retorno. É agora que você tem que começar a viver. Eu desejo muito sucesso para você. Que tudo dê certo na sua vida. Um beijo para vocês e espero que esse vídeo realmente tenha te ajudado. Nos vemos no próximo vídeo.